Olha! Olha! Tarananana. Ô, Juliana Rosa, agora eu tô vendo você. Ontem você entrou de algum lugar e o sinal não estava muito bom. Mas não importa. O importante é que você entrou e falou e nos iluminou. E hoje saiu, né, a ata do Copom. Ela sempre traz alguma contribuição, né? Embora as informações que são prestadas no dia do anúncio da redução, no caso, na semana passada, seja importante, a ata ela organiza um pouco, porque havia uma expectativa ou de uma possibilidade de um corte maior ou menor, e a ata vem e esclarece alguma coisa, né, Juliana? E o que a ata trouxe de bacana que o nosso ouvinte querida, deve saber? Boa tarde, Juliana Rosa. Oi, Neg, boa tarde. Hoje ao vivo e a cores. Bom dia, boa tarde aí para a Débora também, para o nosso ouvinte. Olha, oi, Neg, o que eu achei mais interessante é que depois do corte da taxa de juros na semana passada, em meio ponto percentual, a gente começou a falar, lembra, que as previsões para frente eram de um corte até maior, né? Vão ter 3 reuniões ainda esse ano, e o Banco Central, embora tenha falado que, de forma unânime, eles estão se preparando para cortar em meio ponto percentual em cada reunião seguinte, o pessoal começou a colocar, o mercado financeiro começou a ver que havia uma possibilidade de acelerar esse corte para 0,75. E por quê? Porque foi uma mensagem ali bastante diferente do que costuma ser as reuniões do Banco Central. Era a primeira reunião do Banco Central, do Copom, com 2 indicados pelo governo Lula, e ficou metade, né? Empatou. Nunca um presidente do Banco Central precisou desempatar a reunião do Copom. Então, ficaram 4 diretores votando por um corte menor de juros, outros 4 votando por um corte maior, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teve que ser um voto de Minerva, a favor do grupo que defendeu o corte maior de juros. Aí, o Eneg, não ficou muito claro o que tinha levado ali a um otimismo maior do presidente do Banco Central, principalmente porque ele faz parte de um grupo que vinha comunicando que era necessário ter muita cautela, muita parcimônia. Então, não estava muito claro quais eram os motivos que levaram a essa melhora aí da visão da trajetória de inflação, e com isso ele ter votado por um aumento maior de juros. Ficou com uma impressão, Enéas, de que a gente podia ter, a partir de agora, até porque vão entrar outros indicados pelo governo Lula, que ficasse um grupo cada vez mais otimista e vendo mais espaço para acelerar a queda de juros. Então, não estava muito claro isso, e não que tenha ficado tão claro, mas o que eles tentam aqui nesse documento hoje é dizer, olha, é muito improvável, eles colocam isso escrito, que a gente acelere o corte de juros nas próximas reuniões. Então, aqui eles frisam, e era importante o Banco Central falar isso para não ter oba-oba. Já tinha muita gente esperando que o juro poderia cair muito mais, e ele fala assim, não, pera lá, a gente não está tão otimista assim como alguns possam pensar. E aí, eles seguraram um pouco essa visão de que podia haver um otimismo exagerado, que tem que cortar juro, tem. Mas a dúvida que ficou era se pudesse haver um corte rápido demais e muito forte, a ponto de acabar levando a queda de inflação lá na frente a ser menor do que se está esperando, né? Então, como me disse bem um analista, né, ele fala que é um documento onde o Banco Central tenta segurar na unha as expectativas de queda de juro. Eu perguntei para várias pessoas, Eneg, hoje, e aí, convenceu? O pessoal falou, mais ou menos e tal. Então, aquela coisa do ver para crer, o pessoal achou importante ele, né, reafirmar esse corte de meio ponto, mas o pessoal agora quer ver como é que vai ser aí nas próximas reuniões e se isso vai funcionar realmente. O Banco Central fala muito, né? Eu até achei curioso que eles são um banco que tem o compromisso ali de continuar, mesmo com mudança na diretoria. Eles escrevem isso, eles falam que é uma diretoria
que a percepção de que o Banco Central poderia tornar-se mais leniente no combate à inflação, mas que, independente da composição da diretoria, escreve aqui o Banco Central, deve-se garantir a credibilidade e a reputação da instituição. Isso aqui é bem curioso, viu, Eneg? Que normalmente é um debate muito técnico, uma ata bem técnica. Quando eu cheguei nesse pedaço aqui, eu falei, nossa, parece reunião de condomínio, né? Não, vamos falar que a gente é sério e tal. Se eles têm que falar isso, é porque você vê que tem ainda aquela pulga atrás da orelha, se de fato não vai ter pressão política ali no Banco Central. Então, mas em parte, essa defesa, ela se deve ao fato de que são os ataques tão ferozes feitos ao Banco Central, colocando em xeque, em dúvida, a integridade do voto, dizendo que o presidente do Banco Central não tem sensibilidade, e é importante a divulgação da fotografia para mostrar que a votação não é a de um homem só, não é que tem lá a diretoria do Banco Central, ele colhe a opinião de todos e daí diz, agora eu agradeço a contribuição de vocês, já anuncio qual será a taxa de juros. Não é assim, é um colegiado. E, no entanto, o governo, de forma absolutamente irresponsável, detona a integridade do Banco Central, obrigando o Banco Central a dizer isso. Eu sou do tempo em que, na presidência do Banco Central, se colocou um sujeito que era pai de um camarada que era dono de uma corretora. E tudo bem, porque era uma loucura. Ele era dono de uma corretora, o pai dele era presidente do Banco Central e ele operava uma corretora. Vem cá, isso não existe hoje em dia, né? E essa ata do Banco Central, e eu queria te ouvir, a impressão que dá é que eles fizeram um gesto, né, o meio ponto contra o 0,25 que alguns poderiam defender eventualmente, e fizeram esse gesto para dizer, olha, os sinais que a gente está vendo é de que vocês fizeram um trabalho razoável até aqui, vocês governo, vocês campo fiscal. Mas daqui para frente, enxergamos nós aqui desafios, que eu quero saber como é que vocês vão resolver. Como é que vai resolver esse aumento de receita, senhor Fernando Haddad, que o senhor prometeu, para fechar o buraco? Porque o Haddad, ele fez o arcabouço, mas o arcabouço dele, né? Ele é um arcabouço, Juliana, que tem que trazer dinheiro, não é tirar despesa, tem que trazer dinheiro. Então, acho que gera uma insegurança, e tem essa insegurança no mercado, sobre como o Haddad vai cobrir esse buraco. E se não cobrir esse buraco, cria-se um buraco fiscal, que obviamente impõe ao Banco Central tomar cuidado, porque senão a gente vai ter emissão, senão a gente vai ter inflação. O que você diz sobre isso? Teve muito comentário, Eneg, que a questão fiscal não apareceu no comunicado, e é uma questão que é preponderante, né? Então, aqui na ata, também era o momento da gente procurar como que ele se referia a essa questão fiscal. Então, ele fala, como você está colocando ali o destaque, que, embora tenha avançado, né, melhorou a questão da insegurança fiscal, ainda assim ele coloca que você tem esse desafio de conseguir entregar aquilo que está sendo prometido. Então, o que eu senti bastante, Eneg, era que o Banco Central teve a preocupação de dizer que as coisas estão melhorando, que a inflação está cedendo, as expectativas de inflação estão recuando, a meta de inflação definida recentemente pelo governo, né, ali no Conselho Monetário Nacional, ajudou a aumentar a segurança do processo de queda da inflação. Enfim, ele detalha uma série de avanços, mas ele fala que também é preciso ir aos poucos e com calma, com moderação, porque tem uma série de questões desafiadoras para serem ainda endereçadas daqui para frente. Então, os juros vão continuar caindo. A partir desse documento, ficou mais claro, e as apostas aqui também que eu recebi dos bancos, aqui das consultorias, de que haja 3 cortes de meio ponto percentual até dezembro, e a taxa Selic ficaria até o final do ano em 11,75%. A não ser que, como o Banco Central fala, né, aconteça algo muito extraordinário. Ele até fala assim, se houver uma mudança substancial, e aí ele vai colocando aqui da questão da inflação, né, se houver uma surpresa substancial, aí sim eles podem pensar em cortar
mais, em 0,75, por exemplo. Mas acho que o pessoal acabou calibrando aqui, entendendo que por mais que Roberto Campos Neto tenha parecido mais otimista e com a pulga atrás da orelha que ficou, se a pressão política podia ter influenciado a decisão dele, eles tomaram aqui um cuidado de mostrar que foi uma decisão técnica e que os próximos cortes acontecerão, mas sem exageros.